E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha minha mão outra vez aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós vamos falar da Rússia pré-revolução, tá? Que quando a gente fala Rússia pré-revolução, nós estamos falando sobre a Rússia antes de 1917, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vocês viram a piada? Tá? Uma piadinha bem sem graça, mas ela trabalha com elementos da Revolução Russa, como o Kremlin, que é o palácio, como o Stalin, que vai ser um dos caras que vai conduzir a Revolução. No começo da Revolução, o Stalin, vocês vão ver, é uma espécie de faz tudo ou mão suja, tá? Ou como alguns chamam de tenente lugar. O que é isso? É um cara que faz o serviço sujo, tá? É o cara que vai fazer, vai matar, vai recrutar gente que não presta, vai fazer, vai sujar a mão de sangue, vai sujar a mão. Todo governo tem um cara que vai sujar a mão. Esse cara aí, na Revolução Russa, era o Stalin, tá? Que a palavra Stalin quer dizer homem de coração de ferro. Tudo bem? E nós vamos ter os Trotskys aí também, né? Que é o Trotsky, né? Que é o trote da piada, que vai ser o cara que vai organizar o Exército Vermelho. Que nós vamos falar agora sobre mais isso aí depois. O que nós vamos falar agora é a Rússia pré-revolução, ou seja, a Rússia antes de 1917, tá? A Rússia antes de 1917 tem que fazer uma referência aí Pedro o Grande. E a Catarina também é grande. Catarina Grande e o Pedro o Grande, tá? Foram os caras que, os czares. A palavra czar, vou fazer coisa primeiro aí, né? A palavra czar quer dizer, presta atenção aí, gente, czar, César, vem do latim, tá? Lá da antiga Roma. Ô, professor, a Rússia é muito longe da Itália, de Roma. Sim, só que as influências deles continuaram. A gente não pode esquecer que a Roma, o Império Romano, percorreu o mundo todo e levou as suas influências até mesmo no Oriente, lá na longínqua Rússia, que os governantes russos tomaram como um título a palavra czar, tá? A palavra czar quer dizer César ou imperador, tá? Então a Rússia pré-1917 era comandada por czar. Eles eram absolutistas, ou seja, quem mandava era eles, e acabou a conversa. Eles é que mandavam no país. Eles tinham total controle do país, tá? Olha aí, eles mandavam e acabou, tá? Vocês estão lembrados que o ano passado vocês estudaram o absolutismo monárquico. Isso, que tinha sua figura máxima, o rei Luís XIV da França, o rei Sol. Vamos lembrar dele? O rei Sol, isso. A teoria do absolutismo era o personalismo, o patrimonialismo, tá? Tanto que um funcionário do censo, que foi destacado para fazer uma entrevista com o czar, perguntou um formulário, né? Qual a sua profissão? E ele respondeu, dono de todas as terras da Rússia, tá? Aí a pessoa levantou o olho e ficou espantada, né? Aí já é boato, dizem que ele respondeu, e anote aí, também da vida de todos. Essa última parte aí é boato, mas a primeira é verdade, ele respondeu isso, tá no relatório do cara, que ele falou que ele era dono de todas as terras. Então era um patrimonialismo, tudo era do monarca, tá? E como que era então o governo? Uma monarquia absolutista, tá? Quem era o monarca? Tá? Nicolau II, era título também. Vamos lá, czar Nicolau II, tá? Tudo bem? Tem algum problema? Não, então vamos continuar. A economia russa era uma economia basicamente agrícola. 80% da população russa morava no campo e ainda havia resquícios feudal. Que na verdade você vê final do feudalismo
na Europa em 1917. Por quê? Antes da Revolução ainda existia feudalismo. Alguns historiadores falam semi-feudal. Mas, gente, semi-feudal e feudal é a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos e venhamos, né? Se é semi, né, é feudal. Acabou a conversa aí, o regime é feudal. Então, o regime da Rússia era feudal. Não vamos discutir isso, tá? Então, a economia era agrícola. Ah, mas não tinha indústria, professor? Tinha, tá? Mas era uma industrialização tardia, após comecinho do século XIX, final do século XIX, tá? Voltada aos interesses ingleses e franceses, além disso, né? Tá. E a religião era cristã ortodoxa. Quem comandava não era o Papa, porque eles eram ortodoxos, mas eram cristãos. Era um cara chamado patriarca, mas tinha o czar como grande ligação com os deuses, com Deus. Tá? O czar era uma espécie de representante de Deus. Tem que entender isso. No absolutismo monárquico tem aquela ideia do direito divino dos reis. O trono, a cadeira, não é de um homem, é de Deus. Mas como Deus não pode sentar nela, o que ele faz? Ele troca. Vou trocar a mão aqui porque está cansando. Gente, que meu suporte não está aqui em casa. Vamos lá. O que mais que a gente tem que falar da Rússia pré-feudal? O povo vivia na miséria. O povo na miséria completa. Completa. Tá? E nós vamos ver duas guerras envolvendo a Rússia. Uma em 1909, que eu vou colocar um texto sobre ela, que é a guerra contra o Japão. Uma guerra é barato, gente? É barato? Não. Sempre uma guerra é caro, e muito caro. Esquece isso, tá? Guerra não é boa para ninguém. Até quem ganha tem despesa. A Rússia vai entrar numa guerra contra o Japão e vai perder, tá? O Nicolau lá, o czar vai ficar desmoralizado, mas mesmo assim vai continuar no trono e vai se envolver em outra guerra. Que guerra? Primeira Guerra Mundial, que nós vimos que ele estava na Tríplice Entente. Dá uma olhada lá no seu resumo que você vai entender isso. O que vai acontecer? Vai perder novamente. Ah, mas ele vai perder a guerra, ele saiu, mas ele vai levar uma surra no começo, tenebrosa. E a situação econômica do povo vai jogar na merda, tá? Então o povo vai ficar desesperado. A situação da população russa, que nunca foi boa, conseguiu piorar. Como dizem uns, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a gente fica falando assim, eles quiseram comunismo. Não é nada disso, gente. Eles foram impelidos a entrar nisso, porque eles não tinham mais opção. Tá? Eles estavam no fundo do poço. Esquece isso. Tudo bem? Não, a gente está falando depois de ideologias aí, mas vamos esquecer que o povo pobre lá queria comer, né? E não morrer em guerras como estava acontecendo. A revolta vai ser essa. Eles vão usar as ideias de Marx. Vão, mas é um grupo que a gente vai ver depois também sobre isso. PS-DOR, que vai ser o partido que vai ser contra o czar. Tudo bem? Até aí, joia? Entenderam tudo? Faz um resuminho para você entender do meu vídeo aí, que é importante. Beleza? Tem texto também para você ler. Beleza, gente?